Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre o tão esperado Sol da Meia-Noite. Vou falar pra vocês tudo que eu achei do livro e tudo que eu achei dessa história contada sob os olhos de Edward agora, né? Então bora conversar sobre o Sol da Meia-Noite, de Stephanie Meyer, da editora Intrínseca. Bom, primeiro eu quero falar da edição, né? A edição ela veio impecável, ela veio linda, como sempre, né? A editora preferiu manter a qualidade. Na verdade, ela superou a qualidade dos outros, né? Pra quem já tem toda a coleção, tá do mesmo tamanho, é a mesma cor, continua o preto. E aí você pode utilizar a sua história e colocar na estante junto com a sua coleção. O diferencial também dessa edição foi o papel, né? Um papel muito mais fino, é uma nova tecnologia de papel que a Intrínseca usou, mas enfim, no começo você até estranha, mas depois você se dá muito bem com o papel. A edição veio linda, não fugiu muito do que a gente já tinha, ó. E o diferencial para quem comprou na pré-venda é que ele vinha com um cartão postal. Eu não vou tirar porque foi uma luta deixar ele aqui. Ele veio com um cartão postal e também ele veio com um pôster. Aqui, ó. Assim, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que lindo. O Edward e a Bella. Aqui assim. E aqui atrás está escrito assim: então o leão se apaixonou pelo cordeiro. Que é um dos diálogos que eles vão ter durante o livro. Muito lindo, né? Bom, mas falando propriamente do livro, eu vou falar o que eu senti, o que eu achei, tá? O livro ele é válido, assim, a gente conhecer essa história pela perspectiva do Edward. É bem diferente, apesar de a gente saber o que vai acontecer com começo, meio e fim. Eu achei que o Sol da Meia-Noite seria toda a saga, né? Um compilado de toda a saga, porque ele é muito grande. Mas não, esse livro aqui, ele só é na visão do Edward. Só que o primeiro livro. Então ele é o Crepúsculo contado pelo Edward. E aí virou o Sol da Meia-Noite. Eu não sou Crepuslete, mas conversando com algumas pessoas que acompanharam na época toda a saga, quando saíram os livros, me disseram que esse já era um burburinho que ia acontecer, que seriam lançados os livros na perspectiva do Edward. A editora e a autora nos posicionaram que não há uma possível continuação do livro, mas com certeza eu acho que ela vai relançar todos os livros na perspectiva e na visão do Edward. Então esse aqui é o Crepúsculo recontado, que vale a pena a gente conhecer dessa história que a gente ainda não viu. A gente vai ver muito o lado do Edward. E o lado do Edward tem muitas coisas assim que valem a pena a gente observar durante a cena. Primeiro é que o Edward ele consegue ler mentes, né? Ele consegue saber o que as pessoas estão falando. Então existe ali o diálogo real, né? Que as pessoas estavam falando, estavam conversando no primeiro livro. Mas também a gente acaba recebendo que, na verdade, elas queriam falar o que na verdade elas estavam pensando sobre determinada cena. E aí a cena muda muito e você consegue ver muito mais os personagens como eles são de verdade, o que eles realmente pensam. E você tem essa profundidade em cada personagem. Eu achei isso muito legal, já que o Edward consegue ler mentes menos duas. E aí você vai descobrir qual é a outra mente que o Edward não consegue ler. Antes era só Bella, né, que a gente sabia que ele não conseguia ler, mas tem mais uma outra pessoa aí que ele não consegue ler muito bem. O segundo ponto que é válido a gente ver pelos olhos do Edward, por exemplo, existem coisas que aconteceram ali que tiveram a influência dos vampiros. Já que eles são muito mais rápidos, muita coisa aconteceu ali que Bella não conseguia ver, porque ela não tinha justamente essa ótica de Edward. Então, muita coisa vai acontecer ali com ela que é influência dos vampiros e a gente não sabia. Então, esse é um ponto muito legal do livro quando a gente vai ler essa história também. E também a gente vai conhecer muito mais a história do lado de cá, ou seja, dos vampiros, né? Se a gente tinha só a visão da Bella do lado de lá, então a gente vai ter muitas lacunas que não foram preenchidas por conta da história ser contada pelos olhos da Bella. A gente vai ver todas as vezes que o Edward se ausentar da história, a gente vai saber o que realmente estava acontecendo. Eu também achei muito legal o jeito que ela contou a história, é que a gente vai ver um Edward muito mais vulnerável, pensativo em todas as ações que ele tomar. Então você vai entender, você vai também tirar essa impressão que você tem que o Edward é um vampiro que, por exemplo, não está preocupado com nada,
ou que ele tem o controle de tudo, que essa era a visão muito romântica da Bella. Então, essa visão romântica dela não vai ter muito no livro. Então você vai ver realmente a vulnerabilidade do Edward e os pontos que ele precisava melhorar e crescer durante a história. Então é muito legal ver esse ponto também. Agora, só uma coisa que eu não gostei do livro foi realmente o tamanho. Eu sei que, por se tratar de uma história que todo mundo conhece, e também que existem pessoas que amam essa história, por exemplo, quem comprou o livro e estava esperando, ele poderia ter 1000 páginas que não tem nenhum problema. Só que eu achei que o livro ficou muito maçante. Eu acho que esse livro ele contaria toda a história em 300 páginas, vamos dizer assim, ele tem 700. Então eu acho que ela meio que encheu muito, sabe? Ficou muito grande e chega um ponto que os capítulos são tão grandes que você precisa parar, respirar e ler, continuar lendo, enfim. Eu só achei que o livro poderia ser menor, mas óbvio, pra quem é fã, não tem nenhum problema e vai amar. Essa só foi a minha intuição. Agora, falando um pouquinho sobre a escrita da Stephanie, a gente percebe que houve muita evolução na escrita dela, porque assim, mesmo que o livro seja muito grande, sim, a gente consegue ter uma expectativa, mesmo que a gente saiba o final. A gente fica com os mesmos sentimentos como se a gente estivesse lendo a história pela primeira vez. Então isso também é muito legal, a forma que ela escreveu, o jeito que ela escreveu O Sol da Meia-Noite. Então eu deixo com vocês Sol da Meia-Noite, um livro bom, sim, eu gostei. Eu gostei mais da história pelos olhos do Edward do que da Bella, pra você ter uma noção. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.